Começar a nossa aula. Vocês já conseguem visualizar a tela aí? Sim, professor. Bom, pessoal, hoje, antes de começar a aula, eu tive um problema na internet aqui no prédio. E eles fizeram a manutenção, acabaram terminando agora há pouco. Então, a expectativa é que esteja tudo correto, tá? Mas pode ser que oscile alguma coisa durante a nossa conversa aí, tá? Mas se tiver algum problema, vocês me sinalizem, por favor. O assunto hoje, em função até de uma conversa que nós tivemos lá atrás, essa seria uma das aulas mais à frente, mas eu resolvi antecipar um pouco para poder vocês terem uma noção de como a gente faz reparo nas patologias, né, no caso de fissuras. Então, foi até muito em cima da conversa do Marcos. Eu estou antecipando essa aula só para vocês visualizarem, né, que existe a terapia, né, que a gente faz as correções das estruturas, no caso das fissuras, e a gente vai mostrar algumas formas de fazer essas correções aqui hoje, tá? Então, tem uma parte inicial que vai ser uma cadência teórica, né, mas a gente vai entrar em algumas práticas de reparo nas fissuras. E aí vocês fiquem à vontade da gente ir interagindo, abre o microfone e vai falando comigo aí para a gente poder dar uma dinâmica melhor na nossa aula, tá? Então, assim, de modo geral, as recuperações que a gente faz, né? A gente só começa a fazer uma recuperação depois que a gente tem certeza do que ocasionou aquela fissura, né? Que é o caso da aula de hoje. Então, assim, a gente não sai remendando fissuras sem antes a gente saber qual foi a causa, qual que é o verdadeiro diagnóstico, né? Então, a recuperação dos componentes fissurados, eles devem ser realizados em cima de um diagnóstico para que você efetivamente faça esse reparo corretamente, né? Antes aí da reparação de uma parede trincada, por exemplo, né, deve ter certeza que não ocorrerá danos às instalações. Então, às vezes, você faz um reparo numa fissura e as suas instalações. Peraí, pessoal, vou só interromper um pouquinho aqui, porque eu preciso liberar alguém que está na fila lá. Peraí. Bom, agora eu botei no automático lá, não vou precisar de interromper. Então, pessoal, voltando aí, né? Antes da gente fazer o reparo numa trinca, a gente deve ter certeza que também a gente está preservando as instalações que porventura esteja, por exemplo, numa alvenaria, tá? Então, isso a gente também quando a gente faz um reparo, né? Às vezes você vai ter que retirar uma parte da parede e às vezes a gente está fazendo um reparo em algo que está suportando alguma outra tipo de deformação. Então, a gente tem que ter certeza que nessa reforma que eu estou fazendo, eu não vou atrapalhar, por exemplo, um contraventamento, né? Às vezes você está preso realmente, às vezes, numa parede, você quer fazer o reparo naquela parede, a hora que você começa a mexer, começa a acionar em cadeia outros tipos de patologias, tá? Então, é um exemplo, por exemplo, na alvenaria estrutural, deu uma fissura, então você tem que tomar cuidado quando você vai fazer o reparo, e ela afeta outras paredes, paredes que estão acima, por exemplo. Ou uma parede que, por exemplo, está suportando uma tesoura de um telhado.
Então, tudo isso a gente tem que entender e, na hora de fazer a intervenção, verificar tudo que está ali, que possa estar dando origem àquela fissura, e ou, né, às vezes não é um elemento que deu origem, mas está imediatamente acima, né, suportado numa parede, por exemplo, como um telhado. Então, você vai mexer numa parede, o telhado está apoiado na parede, então, primeiro passo é fazer um escoramento para você poder fazer uma intervenção, caso seja necessário, né? Quando a parede ela está só uma parede de vedação que está entre pilar, vigas e lajes, aí o cuidado é menor, né? A não ser que as vigas estejam rompidas, alguma coisa desse tipo, tá? Então é preciso a gente não ter o foco só no reparo, a gente tem que ter um foco no, num todo. Ó, então, depois que você entende que a fissura não compromete a segurança daquela estrutura, aí sim, né, você vai montar o processo de recuperação, né? Qual que é o passo a passo de recuperação? Outra coisa também, a gente não deve chegar fazendo as intervenções de maneira aleatória. A gente tem que escrever uma rotina para que aquele passo a passo seja seguido, né, para que a gente não tenha prejuízo na terapia que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, implicações de fissuras em termos de desempenho global dos componentes, é o que a gente falou, né? Então, a visão global a gente tem que ter, porque às vezes você tem uma parede que está suportando um telhado, então a gente precisa de estar atento a tudo, né? E às vezes também ela pode ter problema de infiltrações e afetar a durabilidade da estrutura. Então, a gente tem que ter certeza que aquela fissura, ela está, mesmo que ela não esteja estabilizada, ela não esteja afetando o resto da estrutura. Sazonalidade ou estágio avançado do movimento que deu origem à trinca. Então, às vezes, aquele movimento que deu origem à trinca, ele pode estar estabilizado, mas pode não ter cessado, né? Então, às vezes um recalque que é muito lento, ele deu origem àquela trinca e ele não está cessado, continua o movimento. Então eu tenho que ver essa questão do movimento do que originou aquela trinca, né? E a gente tem que analisar, de repente eu preciso fazer um reparo provisório, né? Ou se a gente vai já atacar um reparo definitivo. Por exemplo, as fissuras, a tendência delas, né, se for uma fissura ativa, ela está em movimento, por exemplo, uma fissura por variação térmica, né? Então, a maior abertura dela seria esse momento que eu deveria fazer o tratamento, no trecho onde ela está mais aberta. E ela vai estar mais aberta, por exemplo, no inverno, no inverno mais rigoroso. Então, que é onde vai ter a contração das peças, aquela abertura vai ser aumentada, e aí sim eu faço a terapia, né? Então, se eu fizer ao contrário, por exemplo, fazer o reparo quando as temperaturas estão mais elevadas, e aí as fissuras, né, por alongamento das peças, as fissuras vão estar mais fechadas, eu faço um tratamento e depois, quando chegar no inverno, ela vai movimentar e abrir de novo. Então, essa que é a decisão. Se eu estou fazendo um reparo que é definitivo ou um reparo provisório. Então, é um exemplo que a gente está passando a vocês. Época mais apropriada da execução do reparo, né? No caso, esse é o mesmo exemplo também, seja no inverno, no verão, às vezes é um reparo num subsolo onde as chuvas estão intensas, é melhor esperar passar chuvas para mim poder abrir uma fissura que está tendo um vazamento. Se eu fizer no período da chuva, eu vou ter muita água dentro da minha obra, eu não vou conseguir fazer o reparo. Então, eu tenho que esperar, às vezes, a seca, né? Ou, nesse caso, se estiver muito grave,
eu faço um tamponamento dessa água provisório e espero o momento certo de fazer o reparo definitivo. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, mas se não tiver, é importante me interromper aí. Dá para entender, professor. Tranquilo. Antes da reparação de uma parede trincada, né, é um exemplo, então deve-se ter certeza que o que a gente precisa de estar na mente, né? Não ocorrerá danos às instalações, a gente já falou um pouquinho antes. Essa trinca não prejudicou o contraventamento da obra, né? Ou seja, se eu for fazer um reparo e abrir essa trinca, eu vou causar mais dano ou deixar um telhado cair, por exemplo, né? Não foram reduzidas perigosamente as áreas de apoio da laje, que às vezes algum reparo eu preciso de cortar a parede, por exemplo, né? Então, aí quando eu estou cortando a parede, será que eu estou tirando o apoio de alguma peça estrutural, né? Então, isso eu tenho que observar. Não ocorreram desaprumos muito acentuados. Às vezes, né, por um recalque diferencial, o desaprumo de uma parede pode estar acentuado, eu vou lá querer fazer um reparo, e quando eu faço o reparo, a parede acaba caindo, né? Já está inclinada, eu começo o reparo, ela acaba caindo mais ainda, né? Às vezes entra no colapso de uma vez só. Então, se o desaprumo for muito grande, eu tenho que fazer primeiro a correção do aprumo, para depois fazer as intervenções. Os reparos definitivos deverão sempre ser projetados tendo-se em mente causas que deram origem ao problema. Então, quando a gente está fazendo um reparo que é provisório, às vezes é necessário, né, ter um vazamento numa parede do subsolo e está entrando água dentro do subsolo. Às vezes eu vou lá fazer um tamponamento, pego cimento de pega rápida, faço aquele tamponamento, mas aí eu tenho que investigar a causa real daquele vazamento, né? Eu tenho que, para me partir para o definitivo, eu tenho que ter ciência de o que originou aquele problema, né? Então, sempre eu tenho que ter o diagnóstico correto para mim poder ajudar no reparo. Então, ó, todos os esforços devem ser direcionados no sentido de suprimi-los ou minimizá-los, né? Então, se está ocorrendo um recalque, eu preciso de estabilizar esse recalque. Se está ocorrendo uma fissura por problemas de variação de temperatura, eu tenho que minimizar esse problema, cobrindo a laje, botando isopor, tirando aquele efeito da temperatura, senão não vou conseguir. Então eu tenho que tirar totalmente aquele esforço que está causando dano, ou no mínimo reduzir, né? As medidas de recuperação deverão basear sempre nas medidas preventivas, né? Então, por isso do diagnóstico. Eu tenho que fazer o meu remédio de maneira que ele não volte, né? Preventivamente eu tenho que fazer o tratamento e cuidar para que ele não volte. Então, em alguns casos, a recuperação em si do componente trincado, né? Às vezes esse não é nem o problema. Então, às vezes o mais fácil é fazer a recuperação, né? O problema maior é o que causou aquele problema. Então, às vezes a dificuldade está nessa descoberta, porque às vezes fazer um reparo, se aquela trinca às vezes está estabilizada, eu faço. Mas se eu não souber qual foi a origem, às vezes eu vou fazer um reparo e aquele problema vai voltar, tá? Então, no tocante aos recalques de fundação, tá? Então, tem um autor aí que é o Ferman. Ele cita, ó, se o estudo demonstrar que há possibilidade de continuação do movimento, nenhum método de reparo de componentes será eficiente. Então, se no estudo da investigação daquele problema, a gente observar que aquele recalque ele vai ser continuado, por exemplo, às vezes eu estou com minha edificação em cima de uma argila incompressível, argila mole. Então, e as minhas estacas não ultrapassaram a argila para buscar
o terreno mais firme, né? Então, aquele recalque, ele vai ser continuado enquanto eu não estabilizar. Então, não existe um reparo de fissura que vai ser suficiente e que tenha um resultado que seja satisfatório. O problema vai estar o tempo todo acontecendo. Então, eu preciso realmente de estancar o recalque, né? E aí, a gente viu lá em fundações quais são os tipos de recalques que a gente tem e, às vezes, uma maneira de estancar ele, se o projeto de fundação não atendeu a solução técnica, aí você tem que fazer um novo projeto de fundação, né? Estabilizar aquele solo, por exemplo, com reforço injetando cimento para poder dar estabilidade, calda de cimento para poder tampar os vazios. Uma série de medidas é possível ser tomada. Mas o reparo em si, que é o visual das fissuras, não adianta fazer enquanto isso não tiver solucionado. Além do mais, caso consiga um método aparentemente eficiente, com emprego de selantes flexíveis, né? Que às vezes a trinca está lá, está funcionando, eu aplico um selante flexível, tem vários selantes flexíveis, né? Borracha colorada, mastiques, silicones que são flexíveis, e aí aquela trinca aparentemente ela some, né? Existe como você fazer isso. Aparentemente, se a movimentação ela for razoavelmente pequena, mas ela é continuada, então aquele reparo que eu fiz com um selante flexível, ele na verdade vai estar maquiando o meu problema, né? Então, ou seja, eu posso estar retardando uma causa muito pior. Então, na verdade, assim, quando a gente vai fazer esse tratamento, é necessário que realmente a gente saiba da causa e para que a gente possa tomar essa iniciativa. É possível fazer com selantes flexíveis? É possível. Às vezes não tem outra saída, não. A gente acaba fazendo realmente com selante flexível, mas às vezes por um problema menor. Variação térmica, por exemplo, né? Então, a variação térmica, as peças aumentam e diminuem, aumenta e diminui, aumenta. De madrugada, as peças estão comprimidas, no calor do meio-dia, elas estão dilatadas, e aí você não tem uma maneira de cessar esse gradiente de temperatura, aí você acaba usando um selante flexível. Na verdade, você está escondendo aquela fissura, mas não vai trazer problemas mais graves. Agora, se você esconder uma fissura dessa, né, para o recalque ser um recalque de fundação, aí sim, eu estou escondendo um problema que é grave, que é recalque de fundação. Então, esse gradiente de responsabilidade, de peso, né, do defeito, da patologia, a gente também tem que saber para poder tomar uma medida mais adequada. Vamos lá. Na ocorrência de recalque de fundação, portanto, a recuperação do componente só deverá ser efetuada quando o movimento se estabilizar, né? Então, antes de eu estabilizar meu recalque, eu não tenho como fazer um tratamento de fissuras que visualmente elas estão aparecendo. Então, vai ser um esforço inócuo. Caso contrário, deve-se combater inicialmente a causa do recalque, empregando algumas técnicas aí de recuperação, né, e estabilização desse recalque. Então, dependendo do problema, a gente tem várias soluções, né? Então, primeiro a gente tem que ter um problema, descrever esse problema para adequar a uma solução. Mas, entre parênteses aí, essas soluções pode ser a compactação, uma injeção de nata de cimento, reforço de fundação com cachimbos, estacas laterais, né? Você está aumentando o número de estacas. A estaca mega, a gente mostrou as imagens como é que ela é colocada. Estaca raiz, a gente são essas as condições que a gente pode estar estabilizando um problema de fundação, né? Às vezes você faz uma série, tá esbarrancando um talude, às vezes você faz uma série de estacas justapostas para dar estabilidade àquele talude, e aí você estabiliza a sua obra e você começa a fazer seu reparo.
Então, não existe uma solução que seja genérica, tá? A gente primeiro tem que entender qual que é o problema para dar a solução. Mas, entre parênteses, aí tem algumas técnicas que a gente pode usar quando tem recalque. Medidas complementares podem ser tomadas com a impermeabilização superficial do terreno ao redor da obra, né? Você pode suplantar árvores que sugam muita água da obra, né? Porque quando as edificações em volta, a gente tem um arvoredo em volta e ela está drenando, né? Sugando a água do terreno, ela está modificando também a umidade da argila onde a fundação foi apoiada, e isso pode trazer um problema também, né? Então, são medidas complementares. Aí, na ocorrência de recalque de fundações ainda, né? Acho que eu estou repetindo aqui o slide. Voltei. Pessoal, até aqui, nessa parte que a gente textualizou com vocês, conseguiram ter um entendimento de qual a preocupação que a gente tem que ter a hora que vai fazer um reparo? Ficou claro para vocês? Sim, ficou claro, professor. Ô, Márcio? Sim. Principalmente no de fundação, a gente tem um problema sério, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, sei lá, uma residência ou coisa parecida, em que você tem uma trinca dessa que sugere que é um problema de recalque de fundação, só que você não tem por onde chegar com um equipamento, não tem como levar uma broca para fazer uma nova estaca lá perto do ponto, ou coisa parecida. E aí, como é que faz? Assim, existem equipamentos pequenos, tá? Precisava de ver uma solução. Aí, estacas, se tem estacas, a estaca Mega, por exemplo, é uma estaca muito pequenininha. Ela tem, ela tem de 1 metro de altura, mas você pode reduzir o tamanho dela para você. E ela é colocada com macaco hidráulico. Então, assim, eu ainda não encontrei um problema desse, e esse que você não pudesse, seja tão difícil assim que você não conseguisse levar a estaca Mega, que é a menor que a gente tem. Ou seja, se eu tenho uma trinca dessa aqui na minha sala, eu arranco um pedaço do porcelanato ali, boto ela no meio da sala e finca a estaca lá. Você teria que primeiro acessar o seu baldrame para você dar uma estabilidade, né? Se você não tiver por fora como acessar, você vai ter que acessar por dentro. Então, a gente faz em subsolos, né? Em subsolo, a gente desce lá com uma... subsolo cabe uma estaca raiz e cabe a Mega também. A gente vai lá no subsolo, abre um buraco, vê onde que você tem como acessar e começa a fazer por ali. Começa do pequeno mesmo, né? Professor, então no caso teria que abrir os buracos dentro da sala. Um exemplo, por causa do Marcão, né? No caso onde do seria Marcão, os baldrame, isso? No caso dele, porque ele está falando assim, ó, não tem acesso por fora pelas laterais. Isso, por fora é a casa do vizinho. Então vai na casa do vizinho. Mas se a sua tá caindo, a dele tá também. Talvez. Mas é mais ou menos assim, tá? Entendeu, Marco? Uhum. Os recalques, assim, importantes em casa, é muito difícil de progressão. Às vezes tem um abatimento do solo mais imediato, porque não tem muito peso as casas, né? Mais imediato, sim, trinca tudo, e depois dá uma estabilizada, você conserta, né? O risco das casas é quando elas estão na beira de talude, né? Que aí o talude entendi. pode estar tendo as águas pluviais, às vezes pode estar tirando o talude, e aí você tem um recalque, esse é o risco maior, né? Então você teria que dar uma estabilidade no talude, né? Aí, às vezes, você tem que fazer lá em cima essa estabilidade, ou às vezes é lá no pé do talude, você vai fazer essa estabilização, né? Estabilização de pé de talude nas beiras de estradas aí, quando você viaja aí. Aqui a gente tem uma área muito plana, a gente não vê muito isso, né? Mas quando o pessoal viaja daqui para São Paulo ou para Minas Gerais, a gente vê muito estabilização de pé de talude, você faz lá, às vezes, um gabião e tal. Em casas, elas são mais leves, né? É mais fácil estabilizar. Uhum.
E, Beleza, entendi. e em último caso, vamos dizer assim, que até estacas de madeira você consegue estabilizar, entendeu? Mas aí você tem que ter o espaço para cravar a estaca de madeira. A mega é mais fácil de cravar do que a estaca de madeira. Uhum. Mas num interiorzão aí, roça, esses negócios aí, às vezes é feito com estaca de madeira. Pelo menos para fazer o provisório ali, né? Depois, Entendi. tá? Aliás, eu vi uma dessas de cravação de estaca de madeira, eu acho que em Pirinópolis, uma das igrejas lá que estava sendo reformada, que estava com um problema sério com as fissuras bravas, eles estavam cravando estaca de madeira. Que eu acho que toda a fundação também é em madeira. De madeira. Aí tem que ser madeira tratada. Claro que a madeira Uhum. sempre é o elemento que mais deteriora, né? Assim, comparado com os demais, né? Mas usou-se largamente durante muitos anos estaca de madeira, Uhum. né? Até pier, né? Não, Veneza inteira tem estaca de madeira, né? Até esses piers que tem aqui no Lago Paranoá, a maioria deles é cravado, são estacas de madeira, né? É, Os barcos. E ali vai estragando um, o pessoal vai substituindo. Os Bom, cais, né? beleza. tá, a mente que a gente tem que ter é essa aí mesmo que nós discutimos agora. Assim, eu preciso, primeiro, para me fazer o reparo, eu saber o que está acontecendo, né? O que levou àquela fissura, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que saber. O segundo passo é, eu tenho que estancar. Tá recalcando, eu tenho que dar um jeito para o recalque. Depois que eu estabilizei tudo, é que eu vou fazer meu tratamento assim, visual de fissuras, né? Tá? Vamos lá. Recuperação ou reforço de componentes no concreto armado, tá? Então, um problema bastante típico de fissuração de componentes estruturais é previamente que traz para nós, a gente fez nas últimas aulas, o que mais traz problemas são as corrosões, né, em estrutura. Aí a gente já superou a questão das fundações, né? Fundação é um problema gravíssimo, mas nós estamos falando que as corrosões em armadura, na verdade, é o que tem mais aí explodindo no DF e, e nas outras cidades, né? Então, quando a gente consegue estancar o problema que gerou a corrosão, que a corrosão era diferente da reação álcool agregado. Você consegue estancar a corrosão, tá? Então, esta recuperação de corrosão, ela tem um passo a passo básico que a gente vai passar aqui para vocês. Então, primeiro passo, remoção do concreto solto, né, o concreto desagregado, se estiver solto, esfareando, lascado, o que for, né, nos trechos corroídos. Então, você faz lá daquele problema que você está enxergando, né, que é normalmente é no recobrimento que estoura primeiro, mas aí você tem que avançar nas laterais aí entre 15 e 20 centímetros do problema para cima, verticalmente, né, ao longo da barra que apareceu para você. Então, vamos dizer que é o pé do pilar. Então, você vai ter que escanear para baixo um pouco e para cima um pouco, no trecho onde está saudável, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Professor, Remoção do produto. Sim. aí no caso tem que tirar toda essa parte solta, podre, né? Até eu chegar numa parte física melhorada, né? Isso? Sim, você vai tirar o concreto que tiver que tiver solto, né? E ali a barra, vamos dizer que tem lá uns 10 centímetros da barra que está corroída. Isso. Então você não pode parar ali, você tem que pegar, né, 15 centímetros para cima, 15 centímetros para baixo. Se for o caso, você tem até que chegar na fundação ali para poder garantir que você está vendo o ferro sadio, né? Vamos dizer assim, o aço, Ah, tá, entendi. É tá? igual a seria como se fosse no ferro a marisia, não é isso? Tem que tirar Isso. toda a parte podre. Você tira o Beleza. concreto e depois você tem que remover a corrosão, o produto Beleza. da corrosão, que é o óxido de ferro que está ali, né? Então você vai lixar ou o jato de areia, né? Para que você enxergue o metal novamente. Então você tem que tirar todo aquele produto, você escova ele todo, ou com jato de areia,
Até você ver o metal ali, metalção, né? Ele vai Beleza. ficar na cor do metal original. Pode usar uma escova de aço, professor? Pode, é o que a gente usa, escova de aço manual, dependendo do tamanho, às vezes escova de aço rotativa com lixadeiras, né? Mas você Mas tem que... Tá. se Tá? o espaço não der, usa o jato de areia, é isso? Se o espaço der, né, tiver espaço, o jato de areia, ele é assim, existe uma restrição técnica de usar ele, porque o Ministério do Trabalho Por causa do pulmão, né? então você tem que ter cuidado. Mas vamos supor que se for uma estrutura metálica, o jato de areia é o mais adequado. Mas aí você tem que confinar aquele espaço, né? O operário tem que estar com a roupa, máscara, tudo direitinho, né? Mas aí, vamos imaginar uma coisa menor que você consiga lá escovar com uma escova de aço ou uma lixadeira rotativa, né? Com uma escova na ponta. Tudo isso que você está fazendo está gerando poeira lá. Essas poeiras você também tem que depois remover, né? Você tem que passar uma escova de cerda mais macia, limpar aquele espaço todo, lavar, tirar aquela poeira, né? Ou assoprar, né? Compressor? E leva um compressorzinho e sopra, né? Beleza. Depois a gente vai ter que proteger aquela barra, né? Então aquela barra ela é protegida com anticorrosivos, o Zarcão, o Wash Primer, que é um tipo de tinta de proteção. As indústrias usam o Wash Primer para poder fazer o fundo, esses galpões metálicos em siderúrgica, por exemplo. O Zarcão não aguenta. Então o Wash Primer é uma tinta de proteção mais poderosa que o Zarcão, né? Você pode aplicar. Então, depois de bem seco, né, esse aplica o fundo corrosivo, depois que tiver já curado, né, aí você vai aplicar um adesivo epóxi na superfície ali, tá? Um adesivo epóxi para poder você fazer as colas do concreto que vem a seguir. Aí, dentro do período lá de cura, né, essa resina epóxi, ela é para depois dar uma proteção maior na barra de aço, tá? Depois do período de cura da resina epóxi, aí nós vamos recuperar o concreto, tá certo? Aí essa recuperação do concreto, se for uma recuperação pequena, você pode fazer uma argamassa cimento e areia no traço 1:2 ou 1:3. Aí ela não é uma argamassa plástica, ela é um pouco mais seca, né? Assim, na textura de terra úmida que você consiga apertar aquela argamassa para recompor aquele concreto que você quebrou, né? Ou então existe o grout fluido, mas existe o grout massa também. Às vezes você pode recuperar aquele pedaço com grout massa, que é como se fosse um microconcreto, mas ele é uma massa também, né? Então é como se fosse um durepox, uma cola epóxi, mas não é os mesmos componentes. Aí você vai fazer a cura úmida dessa argamassa, né? Como é que você vai curar? Você pode fazer uma bandagem em volta daquele pilar que você está tratando, da viga, ou o que for, com um saco de estopa, ou com geotêxtil, né? Um bidim, e vai manter aquilo ali sempre molhado, até que, né, você recupere, a cura esteja definitiva daquele material. Então, os passos básicos para a recuperação de peças metálicas, né, de recomposição do aço CA50, CA60, basicamente é esse. Seja ele pilar, viga ou laje, tá? Então, o ferro está exposto, você tira o que tiver podre, escova, tira a poeira, aplica o Zarcão ou o Wash Primer e depois você recompõe aquela sua estrutura toda, faz o recobrimento novamente daquela, né? Aí você, óbvio, a corrosão ela se deu por uma infiltração. Aí, obviamente, essa infiltração, você tem que já ter estancado essa infiltração, senão vai voltar a infiltrar novamente, né? Ô, Márcio, Sim.
No trecho do pilar onde estava atuando a corrosão lá na armadura, eu não deveria colocar barras de aço ligadas a elas, ou soldadas, ou amarradas a elas antes de aplicar a massa? Então, só você tem que fazer um estudo de quanto de seção que aquela sua barra perdeu. Né? Então, você tem um pilar, vamos supor que tem lá 10 ferros de meia lá dentro. Aí só um ferro de meia que apareceu a corrosão. Aí você observou ali, ele perdeu seção de um pouco da seção, né? Então, aí você tem que comparar o total. Quanto de seção que eu perdi de aço? Se for menos de 10%, eu não preciso de fazer uma intervenção. Tem que ir lá no cálculo estrutural ver se passa. Aí o que você está falando é o seguinte, ó, eu vou fazer um reforço com aço, né? Então, aí se a seção do aço ela perdeu mais do que 10%, aí você vai ter que recompor com outras barras. Uhum. Conseguiu compreender? Compreendi. Vamos imaginar assim que não seja um problema patológico, mas lá, lembra, nós começamos no projeção lá na Ceilândia, né? Isso. E lá tinha uma estrutura esperando uma obra que não sei quando é que ela ia acontecer. Então tinha lá umas barras de aço que estavam expostas lá. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Sim, lembramos. Então aquela barra de aço lá está exposta, mas aquela corrosão que está em volta ali, ela dá uma estabilizada e ela acaba protegendo aquele aço ali. Quando for fazer a obra, tem que escovar aquele aço todo e vamos supor que vai fazer só daqui a 10 anos. E vai verificar se as seções elas foram reduzidas, se essa redução tem mais do que 10%. Uhum. Aí tem que entrar no cálculo estrutural, verificar se a área que está de aço lá vai ser o suficiente. Entendeu? É assim que Ok. existe o que você falou, eu complementar uma estrutura com barras de aço, aumentando, por exemplo, a seção do pilar. Mas isso se dá muito mais em função de ou erro de cálculo nas cargas, ou quando eu estou querendo ampliar a capacidade de carga de uma edificação que era para loja, virou um depósito, né? Então eu faço isso que você falando, eu vou aumentar. Aí não tem nada a ver com a corrosão. Aí, Né? na verdade, você vai aumentar um pouco o tamanho do pilar, né? A área total de seção, né? Isso. Colocando mais barras, né? Colocar mais barra, né? Uhum. Aí é no caso de um reforço. Quando a corrosão está muito avançada, e eu quero, aí é o que você está falando, a corrosão está muito avançada, a seção total está reduzida, então tem que recompor as seções totais, né? Uhum. Aí é lá no cálculo, lá, é o mesmo cálculo que você faz lá para calcular o concreto armado, você tem que fazer de novo para poder se recuperar essa peça estrutural que você está olhando. Uhum. Tem alguma consequência você colocar a barra sem necessidade? Não. Não, né? Assim, a gente, a Vai princípio, gastar grana. a princípio, Pô, um pedacinho de barra não custa nada, pô. Ferro velho, né, Marcão? No ferro velho tem, né? ô, Marcos, assim, Ah, a princípio não tem, mas a estrutura, quando ela é pensada, a gente distribui as cargas e você dá um equilíbrio para tudo, né? Você sim. tenta, essa é a filosofia de uma estrutura, você ter equilíbrio das cargas. Quando você reforça demais um pilar, né, ele acaba Se comportando diferente dos outros, né? vai se comportar diferente dos outros, é exatamente isso. Então, é muito entre aspas isso que eu te falei, Uhum. entendeu? Então, precisa de. Vamos dizer que você está fazendo uma reforma de um galpão, de um prédio que era comercial, e você quer fazer um depósito dele. Ah, só, vai ser só nessa área aqui, então eu estou fazendo um reforço, metade você faz, que é onde você vai fazer o seu estoque, na outra metade você não faz. Então, você está mudando completamente a geometria, o centro de gravidade, vamos dizer assim, dos esforços da sua estrutura. Então, assim, é uma coisa que precisa ter muita calma para fazer. Pontualmente, eu te falo que não tem problema, mas eu não posso generalizar essa fala, entendeu? Beleza. Ô, professor, Sim, eu já vi uns malucos aí, os serraleiros soldando os pilares, né? A serragem. Aí diminuiu a seção deles, certo?
Soldar. Solda elétrica. É solda Solda elétrica. elétrica no aço CA50 é proibido. Isso. Pois é, mas eu já vi uns caras fazendo até casa e de 2 pavimentos aí com nesse esquema aí. Aliás, eu também já vi isso de montão. Aliás, tem um colega meu que se orgulha de ter feito mais rápido, porque ele Aí, mesmo tá foi vendo, um professor? É soldador. proibido pelas NBR, né? Mas os caras utilizam. Existe a eletrosoldagem, né? Isso. Tá? É uma coisa diferente. Ou você fazer uma fusão de uma barra na outra por fusão, né? Existe esse tipo de soldagem. Agora, essa solda de serralheiro, você vai lá, porque o aço nosso existe uma têmpera para ele, né? Isso, Você faz verdade. isso, você está mudando completamente as propriedades do aço. E os estribos que ele tá fazendo isso aí. Pois é, mas não tá correto, não. Tá? Ô, Márcio, Sim. boa noite. Mas o pessoal já está fabricando colunas com os estribos soldados, inclusive a própria indústria. Eu Sem sei, falar que o aço, o aço CA50, ele é soldável, não para determinadas situações, mas é como você falou, chama de solda topo, né? De eletrofusão. a solda topo é quando você tem muita barra grossa de pilar e a perda está muito alta, a norma você pode fazer a solda topo, usar um percentual de soldas intercalar, você não pode usar, você tem que inverter, elas não podem estar no mesmo nível, né? Você tem que, dentro de um pilar, você tem uma solda numa altura, outra na outra e um número determinado de solda. A norma traz essa orientação para nós. O que o pessoal está Legal. fazendo então, a gente já usa tela soldada há muito tempo, mas é uma tela soldada eletrosoldada. Não é solda Até de... astralista, né? A Hã? tela, tem a também. tela, né? Hein? A tela é eletrosoldada, né? É, E a as astrali- colunas? Eletrosoldada, é diferente. Não a é... astralista também, né, Márcio? As treliças também, mas ela vem da indústria com a amperagem correta, Isso. direitinho. Não é o cara vai lá, mete um 440 e torna um eletrodo em cima de um... Não é isso. Viu aí, né, Ivaldo? Vai fazer isso não. Porque... Professor, Oi. e aqui no prédio a gente tem um problema muito sério de urina de cachorro nos pilares. Já perdemos um, né? Tivemos que recuperar um, e tem um outro já está condenado, já está até escorado, e todos os outros já estão sendo monitorados, né? Todos já têm fissura, já perca de concreto, né? Tem algum tratamento assim que possa ser feito? Cara, um tratamento que tem que para fazer disso é você escorar o trecho, arrancar o recobrimento do concreto e recompor e tirar os cachorros dali. Capar o cachorro. É complicado, porque são vários, né? Não é capaz, ele vai fazer xixi. Aqui é um condomínio com 144 unidades, e aí é complicado. Aí o síndico até andou pegando os adesivos, né, monitorando, vai multar o pessoal, né? Mas a questão aqui é tão séria que, observando os pilares da garagem, principalmente no corredor, o pessoal sai com os animais, não tem nenhum pilar que não esteja comprometido, assim. A estrutura do pé dele está totalmente... Já foi feito um tratamento com argamassa, tiraram ali, limparam, escovaram, né, o aço, né? Fizeram tratamento com argamassa, mas como é constante o trânsito de animais ali, tá voltando tudo de novo. O que fizeram se tornou um paliativo. Tem que aplicar uma cerâmica ou um vinil, coisa parecida, para proteger o concreto, só isso. Uma fibra de vidro, né? Tem que fazer um revestimento de sacrifício, entendeu? Tem que escolher, já que ele não consegue disciplinar a turma, tem que fazer um revestimento de sacrifício, que vai perder... quando você faz um revestimento cerâmico, igual o Marcos falou, de qualquer maneira tem que monitorar, porque às vezes, por fora, você não está vendo, mas o rejunte saiu e a urina está indo lá dentro, você está escondendo um problema. O ideal é que você fizesse um revestimento de sacrifício, que aquele deteriorasse e aí você volta e faz de novo. Né? Mas o certo seria disciplinar esses cachorrinhos aí num lugar, porque é grave. Né? O concreto... Na verdade, é os donos, né? Os animais não tem culpa, né? Os donos que é complicado. O recobrimento, o concreto, ele é poroso, por melhor que seja, né? Ele é poroso. E a urina de animais, ele ataca mesmo, né? Então, às vezes, uma pintura, que aí ela estraga, você vai e pinta de novo.
uma coisa que você consiga visualizar o que está acontecendo, né? Se você confinar ali, por exemplo, faz uma chapa metálica em volta, isola, uma coisa desse tipo. Talvez o metal não resolva, mas pelo seguinte, porque próximo aos elevadores colocaram assim mais ou menos uma faixa assim, uns 15 centímetros de altura do piso subindo, né? Uma faixa de zinco. E o que acontece? Como é constante, eu acho que a urina foi penetrando por baixo e filtrando, né? O concreto vai puxando e aí estoura por trás do zinco. Então, pois é, esconder o problema sempre é mais complicado, né? Aí você, quando toma fé, o problema já está muito acelerado, né? Então, às vezes é melhor visualizar e somente com a pintura você vai lá, de 6 em 6 meses está repintando para evitar que vá tendo no xixi do cachorro tem sais, né? E se tem sais, vai atacar, vai corroer o aço lá dentro, né? Que já vi vários engenheiros aqui, nunca, tipo assim, dá laudo, né? Fala o que tem que fazer, o síndico até faz, tenta resolver o problema, mas você vê que com 6 meses já tá voltando tudo de novo. Uma possibilidade também talvez fosse aquela tinta epóxi, né, que você usa para pintar estacionamento coberto, né? O abetominosa, né? Caixa d'água. Eu não sei qual foi aplicada agora essa por último, porque aqui foi uma tinta, até que eu não cheguei a ver o nome não, mas foi uma tinta bem grossa, bem espessa. Tipo aquela de piso, aquela mais... tinta epóxi ou a base de poliuretano, não é? Alguma coisa assim. Isso, isso que eu tinha pensado. Vamos fazer sugestão aqui para ver se resolve, pelo menos aguenta mais de 6 meses, né? Que chega de taxar isso e o problema não resolve. Olha o tema pro projeto final aí. Aqui tu quer... pode ser. Aqui nós perdemos um pilar, né? Ficou 26 mil para recuperar o pilar. Teve que fazer a seção de aço dele todo dia de novo, tirou o concreto, né? Fez escoramento. Igual tem mais 2, está condenado para ser feito já de novo. Esse aí, tem um laboratório pronto. Passar de 100 mil os 2 agora. É progressivo, né? Para não ter oxidação, você tem que tirar o meio líquido, né? E aí o meio líquido não consegue tirar, que é o cachorro, então não tem jeito, né? Bom, vamos dar sequência. Fissuras de retração em vigas ou pilares, isso aí é muito comum, tá, gente? De qualquer maneira, ela não representa diretamente problema para corrosão, porque você tem a fissura, mas às vezes você não tem a água, né? As vigas e lajes estão mais acima do piso, então às vezes você não tem problema. Então, em situações muito, muito particulares, como no caso de vigas de coberturas, aí que tem elevado nível de fissuração, lá na cobertura o que acontece? Lá é o trecho que está mais exposto à insolação, né? Então, essa gradiente, por exemplo, Brasília, inverno, você pode ter 8 graus na madrugada e meio-dia, às vezes tem 30 graus Celsius, né? Então, o movimento gera essas fissuras, né? Então, o melhor é que você faça, aí você não consegue estabilizar, porque você está lá submetido a essa situação, aí você tem que, né, aplicar pinturas que sejam flexíveis, né? Então, por exemplo, borracha colorada, epóxi de alcatrão, alguma tinta que tenha elastômero nela que ela possa esticar e diminuir. Que lá nas coberturas, né? Então o risco de infiltração e empoçamento da água, a chuva em si ela bate, escorre e ela vai acabar secando, né? Então você não consegue tirar aquelas fissuras, porque você não tem como tirar o sol, o frio e o calor, você não tem às vezes como tirar, então você vai ter que pintar com uma tinta que seja muito flexível, né? Então é o caso das borrachas coloradas, tintas que têm elastômero, né, no meio, né? Então, é difícil essas fissuras lá na cobertura. Em vigas de fissura cuja abertura excede o limite, a norma tem os limites onde que a gente define abertura de espessuras e ela é variada se ela é um concreto aparente ou se é um concreto que vai ser revestido, tem essa variação lá na norma, né? Onde há perigo de corrosão de armadura, a gente já viu onde é que tem mais perigo de corrosão, no concreto armado. Então,
onde a estanqueidade ela é requerida, por exemplo, caixa d'água, a estanqueidade ela tem que acontecer, né? Caixa d'água, subsolos, isso aí tem que acontecer. Então, essas fissuras, né, elas podem ser reparadas com resinas. Então, são resinas acrílicas, né, ou resinas de poliéster, elas são muito fluidas, então você vai injetar resinas nas fissuras. Então, eu vou mostrar para vocês mais à frente aí como é que é o passo a passo de aplicação dessas resinas. Então, assim, Almeida, aí, que é um escritor aí de engenharia, a recomendação que ele traz para nós com a injeção de resina epóxi é a seguinte: abertura de um suco em formato em V, então você tem uma fissura, então você, para poder penetrar melhor as resinas, aí você vai abrir aquela fissura com formato em V, de maneira que você vá depois preencher esse V que você abriu. Então, faz uma ferramenta que tem um bisel na frente, né? Então, você vai abrir um pouquinho mais aquela fissura, né? Então, até no máximo 10 milímetros aí, que é 1 centímetro de profundidade e 3 centímetros de largura. Então, aí você vai aplicar a cada um espaçamento variando de 5 centímetros até 80 centímetros, você vai fazer vários furos, que a gente chama de broqueamento, né? Vai furar com a broca para instalar os pinos, né? Para poder você injetar a resina. Então, é o broqueamento do concreto no eixo da trinca, então no centro da trinca, né? Você vai fazer vários furos para depois você aplicar a injeção. A limpeza do suco, né? Você vai tirar toda a poeira que tenha e você vai injetar nos bicos ali o ar comprimido para que você tenha certeza que tenha contato com um bico ao outro. Eu vou mostrar a imagem para vocês, vocês vão relacionar o que a gente está falando aqui agora. Aí você vai fazer a fixação dos bicos de injeção, né? Que chama de obturador. Ele é colado com a resina. Aí faz o teste de ar comprimido para ver se realmente existe o contato, né, com o vaso comunicante de um bico ao outro que você instalou. Depois você vai fazer a aplicação da resina em si, né? Então você vai aplicar a resina num bico, vai injetar a resina até que ela apareça no outro bico da frente. E aí você vai mudando esses bicos, né? Você vai para o bico da frente, aplica a resina, ela vai fluir, vai purgar lá no outro bico. Vai para o outro bico da frente, aplica a resina, ela vai sempre purgando. Aí você vai mudando a aplicação da resina. Aí 48 horas após a aplicação da injeção, você vai retirar os tubos plásticos e finalizar o trabalho, por exemplo, fazendo novamente a recuperação do concreto. Então, aqui uma imagem aí para vocês verem. O da esquerda aí já está o bisel aberto, né? A fissura já está aberta. Ele está fazendo um furo para poder colocar o bico de injeção. Aqui é a instalação do bico da injeção. Então, ao longo da fissura, ela tem lá 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ao longo dessa fissura, você vai aplicando os bicos de injeção. Ó, aqui a aplicação do bico de injeção, são ao longo da fissura toda. E aqui é o aparelho onde você vai aplicar a resina. Ele é um aparelho que vai pressurizar, né? Vai sob pressão. Essa resina ela é muito fluida, então ela vai percorrer a fissura até encontrar o outro furo, né? Onde que a pressão está aliviada, e vai purgar aqui, ó. Ele está aplicando num bico, essa do lado direito aqui, né? Aqui ele está aplicando a resina no bico, né? Então aqui ele está aplicando o aumentado, esse vai purgar a resina no outro lado aqui.
Então, o primeiro teste é o teste com ar comprimido, né? Para você ver se tem comunicação. Depois que você tem certeza que tem a comunicação, você vai aplicar a resina e ela vai purgar aqui desse lado. Aí você vai trocar o bico para o outro lado, vai aplicar, ela vai purgar no outro. Aí você vai trocar o bico até você completar aquela fissura toda. E isso vai fechando, logicamente, o de baixo, né, professor? Vai tampando de baixo, né? Você faz uma obturação do que você aplicou. Tá? Ah, tá. Eu só não entendi muito bem esse sulco aí em formato de V, né? Essa abertura que a gente faz aí. Capaz que eu não consegui entender. Por causa que falta pouca imagem, né? Tem pouca imagem aí, eu vou ampliar aqui muito bem. Aqui, eu não sei se está claro para vocês, a superfície, o mais próximo, né, da superfície, da face externa, ela é mais larga do que... Você faz um vale aqui você arranha de novo essa fissura, mas ela em forma em V. Beleza, mas acontece que na hora que botar a pressão vai sair por toda essa greta, né? Ou é fechado antes? Não, você vai fechá-la, ela. Entendeu? Aqui é a aplicação você vai vedando a fissura. Entendeu? Só superficialmente. Você vai fazer um canal para poder aplicar a resina. Deixar um canal. Uhum. Entendeu? E isso que ele está aplicando é uma daquelas, tipo aquelas massa iberê ou coisa parecida? Não, ela é uma resina mesmo muito fluida. A massa iberê é uma massa, né? Ela tem uma viscosidade. Assim, você consegue trabalhar, né? Ela tem a fluidez de uma água mesmo, muito fluida mesmo. Então, ela depois... Não, a que está tampando superficialmente. Ah, sim, tipo, é isso. É uma resina epóxi. Tipo parecida com a massa iberê. Ok. E dessas aí se encontra com facilidade no mercado, professor? Nas lojas de materiais de construção? Encontra. Não, caso mais você vai... a Sika, Otto Bongard, tem a Padilha. Você tem todas os fabricantes, né? A Denver. Então, você pega o catálogo dos fabricantes e tem que procurar. Se for na Leroy Merlin, você não vai achar, entendeu? Mas tem lugares que vendem essas resinas. Vai achar. Entendeu? Mas compra direto da Sika, dependendo da quantidade. O pessoal de reforço estrutural compra direto dos fabricantes, né? Que eles usam muito, né? Se a gente precisar de usar pouco, aí tem que primeiro escolher no catálogo e depois vai procurar na casa de materiais de construção, mas as que são mais especializadas, né? Ô, professor. Sim. E esse aparelho aí, qual é o nome dele? Ele injeta isso aí o quê? A base de ar? O que é? Ar comprimido? Ar comprimido. Ar comprimido, né? Beleza. Aqui, ó, ele não foi exatamente no aplicado, aqui a fissura está no meio. Nesse caso aqui, ó, era uma infiltração. Na impermeabilização, a impermeabilização começou a vazar, então tinha uma trinca. Aí, ao longo da trinca, a gente colocou purgadores paralelo à trinca, vamos dizer assim, né? Então, olha a quantidade de purgador que colocou. E aí você vai aplicando a resina até ela vazar. Ela vai vazar em algum lugar. Aí você vai trocando de bico. Vai trocando de bico até preencher tudo. E aí deixa o bico um tempo lá, faz o teste de estanqueidade depois. Nesse caso aqui não é de reforço de estrutura. Você está só fazendo a vedação da fissura, né? Ou seja, você quer eliminar que a água passe por aqui. Então aí você deixa um tempo o bico lá, se parou de vazar, você tira o bico. Se não parou de vazar, você aproveita o bico que está lá e injeta mais. Ô, Márcio, como é que você sabe que tem um vaso comunicante entre o ponto que você colocou o bico e a trinca? Os poros do concreto. Você vai injetar... Naturalmente tem. Os poros do concreto. Você faz próximo da trinca, você vai preenchendo essas fissuras, a trinca. E aí é mais ou menos não que você faça esse trabalho e você consiga fazer 100% da estanqueidade. Depois você tem que ir lá fazer o teste, né, da cobertura, por exemplo, faz uma piscina de água em cima e ver se vai vazar. Se vazar, você continua aplicando mais próximo de onde está vazando. Entendeu? Bom, aqui é um outro tipo de reforço. E aqui já é um reforço com cantoneira. Vamos dizer que a gente tem um problema de flexão na viga. Então, onde a viga é flexionada, a gente vai
colar uma cantoneira. Não sei se na imagem... Esse aqui é uma cantoneira colada, tá vendo? É um desenho esquemático, né? Que você, na verdade, você está aumentando a capacidade de flexão dessa viga, né? Às vezes você não pode aumentar ela na altura para poder recompor com barra de aço. Então, você bota uma cantoneira dos dois lados para poder aumentar a capacidade na flexão dessa viga, né? Então, a superfície do concreto deve ser apicoada e a poeira resultante totalmente removida, que é o início do trabalho aqui, ó. Eu não vou no concreto liso, eu tenho que quebrar a pontinha do concreto, apicoar, porque essa cantoneira ela é colada com resina epóxi. E essa resina ela tem que ter aonde ancorar. Então, a gente apicoa o trecho, ó, onde a gente vai colar a cantoneira. Não sei se no meu desenho, nesse esquemático, vocês estão conseguindo perceber. Ó, tem uma parte bastante reta, que seria o concreto certinho, e no final aqui, ela está apicoada, que é onde eu vou colar a cantoneira. Tranquilo. A superfície da chapa de aço deve ser jateada com areia mais água, né, para que você não esteja colando ali com corrosão, né, a sua cantoneira. Então você vai jatear aquela cantoneira até ficar no aço brilhoso ali, né, com o aço como se estivesse saindo da indústria. E com isso você vai aumentar a rugosidade dela, né? Aí você vai limpar com solventes. Esse solvente, normalmente, ele aplica 30 segundos depois, ele já evaporou, é mais para você tirar aquela poeira mesmo. Aí você cola a resina, passa bastante resina tanto no concreto, onde você vai colar, e passa resina, a tal da dupla colagem, né? Resina nos dois lados, na peça que vai colar e no concreto. Aí você vai apertar essa cantoneira para que ela tenha colar, para que ela cole mesmo, né? Aí você pode usar um grampo sargento para poder fixar ela nas laterais, pode usar uma escora metálica por baixo para empurrar ela para cima, para dar aderência. Aí você tem que montar um esquema para que você dê estabilidade na cantoneira. Não sei se vocês conhecem o que é grampo sargento. A turma aí mais antiga deve conhecer, quem já é de obra aí. Bom, aí também é um tipo de solução de reforço de viga. Um outro tipo é você colar uma chapa metálica na seção onde está fissurada, né, para poder combater a questão da flexão. Então, aqui é a parte flexionada da viga. Normalmente, o momento maior está no meio, as fissuras vão estar no meio. Então, você vai colar uma chapa de aço aqui. Se a gente quiser que essa chapa de aço ela entre em reação o mais rápido possível, a gente macaqueia um pouco a viga, levanta ela, cola a placa de aço, né? E aí quando você tirar o macaco, a viga vai voltar para o lugar, já entra em carga imediatamente. Então é um tipo de reforço, eu colar uma chapa de aço na parte onde o momento é máximo, para mim poder contribuir com o momento fletor, a armadura de momento fletor. Isso acontece quando, às vezes, no cálculo estrutural, né, não foi bem verificado e aí está abaixo do limite que possa ter, faltou armadura, né, ou teve sobrecarga na peça, aí você cola, se o problema for só momento fletor, né, momento no meio do vão, você cola uma chapa de aço embaixo. Então, conseguiram visualizar aqui essa cantoneira? Então, aqui são os macacos hidráulicos. Então, você vai colar essa barra lá em cima com resina epóxi também. Essa cantoneira, professor, ela tem dimensões previstas em norma? Não, previsto em norma não, é cálculo, né? Cálculo, né? Você vai calcular e ver quanto de área aço... da seção suficiente para suportar aquele momento. O excesso de momento. Então você vai voltar à estabilidade daquela peça, pessoal, mas o momento era tanto, eu tinha tanta seção de aço e faltou lá 10 milímetros quadrados. Então essa cantoneira tem que suprir esses 10 milímetros quadrados mais alguma coisa para você ter segurança, né?
Mas nesse caso que você está mostrando aí, está sendo colocada uma chapa lisa de aço, não é uma cantoneira, né? Nesse caso aqui é uma chapa embaixo da viga só, tá? Ok. Ela não precisa nem ser, até, porque aqui nessa peça estrutural o cortante é maior junto do pilar e o momento é nulo no meio do vão, não é isso? Vocês Então Isso. aqui eu estou tratando somente o momento fletor. Ok. Né? Quando eu posso aumentar a altura da minha viga, aí a gente pode simplesmente escariar aqui, ó. Vamos passar passo a passo aqui. Nesse caso aqui, eu estou aumentando a altura da minha viga. Então, vamos dizer que eu tenha um pé direito, que eu possa fazer isso. Eu faço, macaqueio tudo, né? Dou estabilidade na viga. Vou lá, corto um pedaço dela aqui, né? Se for o caso de completar a armadura, eu vou completar, aumento esse estribo aqui. Se não for o caso, eu só vou concretar, né? Mas na maioria das vezes não faz sentido. Só faz sentido você fazer esse tipo de coisa se está faltando aço ali, né? Então você completa os seus estribos, né? Tem aqui o comprimento de ancoragem que você precisa calcular e aumenta as suas barras de aço. Tinha 2 original, eu botei mais 3, né? E aí faz uma forminha cachimbo onde eu possa grautear e depois eu vou quebrar o excesso, né? Quando eu tirar a forma, vai ficar o excesso. Aí eu posso vir e cortar esse excesso aqui, só para melhorar a estética. Ficou claro aí para vocês esse aumento dessas 3 barras aqui embaixo aqui? Ficou. Ficou tranquilo. Então, tudo isso é porque eu estou precisando de aço, né? A seção de aço não deu a conta, eu estou precisando de aumentar o aço. Outro tipo de reforço aí é nos pilares, né? Onde eu estou, aí, Marco, aquela questão que você falou, da gente aumentar a seção do pilar. Aí, como é que eu faço? Vou voltar aqui, ó. Eu vou apicoar todo o meu pilar, né? Apicou, sopro ele, tira toda a poeira, faço o complemento da minha armação necessária e se eu for encher ele aos poucos, né? Para me ter certeza, eu monto uma forma onde eu consiga encher ele na metade, mas lá em cima, junto à laje, às vezes eu furo a laje por cima para mim poder ter alcance dentro da minha forma, né? Então, o processo de concretar metade e depois concretar outra metade, ele é boa porque a gente tem certeza que uma parte está muito certa, né? Então, às vezes eu tenho uma altura muito grande, se eu for lançar o concreto lá de cima, e às vezes a forma está apertada, eu não vou conseguir fazer. Então, eu faço em 2 etapas. Mas A ideia é aqui, boa. aí eu quero mostrar aqui que junto do pilar, junto lá da laje, né, eu faço 2 furos e no final eu faço o grout ou com micro concreto por cima, tá? Então é uma solução aí. Aqui é um exemplo daquela. Só que aqui a gente está fazendo um reforço numa face só. Então fez uma forminha cachimbo aqui, para poder ir preenchendo. Aí tem aqui um encaixe, faz um nível, encaixa a forma em cima, faz o outro nível, encaixa a forma em cima, faz o outro nível até chegar lá no topo. Aqui é mais um exemplo de um reforço de pilar também, né? Com uma forma contínua, eu fiz de baixo até em cima. Observa aqui que às vezes é necessário a gente ir até lá no bloco de fundação, às vezes não, né? Quase sempre, eu tenho que chegar lá no meu bloco de fundação para mim poder nascer com a carga lá do bloco de fundação, né? Então, às vezes eu posso até estar fazendo um reforço no meio de um vão, lá no 10º pavimento, mas se chegar aqui embaixo, desde que o para baixo não tenha problema. Às vezes ocorre de eu ter que reforçar o prédio todo, lá do 10º pavimento até chegar na fundação. Ô, Márcio, e as barras de aço vertical, eu tenho que abrir furo na base e colar com epóxi na base no topo, não?
No topo eu vou passar com a base, né? Agora lá no pilar a gente chama de implantar. Eu vou fazer os furos aqui e colar os ferros. Só que aí a gente não vai conseguir o comprimento de ancoragem toda, né? Um ferro Eu tava pensando nisso. o comprimento de ancoragem, mas já existe a ancoragem do pilar original, entendeu? Então, Mas vai estar dentro do concreto, né? Então, mas aí está ancorado. Você está só somando área ali para redistribuir os esforços de compressão, né? Uhum. Ok. Às vezes, aqui é uma laje onde o reforço foi feito com tela, né? Ou tela soldada, ou barras, com barra mesmo, preso com arame, só que aí não pôs a forma, fez um concreto projetado. Tá? Então, você projeta o concreto até dar o comprimento que você precisa, né? 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, além do aço, né? Para você fazer o cobrimento aqui. Então, você faz toda a barra de aço e o cobrimento. Aqui é uma laje que precisou de reforço por conta de flexão. Então, aí fez o concreto projetado para poder fazer o recobrimento desse aço aí, que aqui não daria para fazer forma. Existem reforços com fibra de carbono também, tá, gente? Aí você vai colar a fibra de carbono com resinas, com colas próprias para fibra de carbono. Eu presenciei esse reforço aí na matéria da Patrícia esse semestre. Foi uns 2 meses atrás. A gente foi lá, a gente marcou, né? Ela marcou de fazer uma visita lá no laboratório da UNB. Aí teve 2 turmas, né? Uma foi ver o reforço, né? E a outra foi ver a aplicação da carga, né? Numa viga, né? E foi bem interessante. As fibras de carbono ela é muito fina, né? Não tem problema de espessura, você cola. Bom, até aqui tá tranquilo? Aqui nós falamos de reforços em concreto armado. Agora nós vamos falar em reforço em paredes em alvenaria, tá? Então as alvenarias, dá um adianto da hora aí, tá tranquilo. Alvenarias são componentes assim da obra, né? Elas são os que têm parece mais fissura nas alvenarias, né? Porque na verdade a alvenaria ela não é feita para receber tensão do pilar, de viga, de laje, né? Ela é feita para fazer vedação. Não estou falando de alvenaria estrutural, mas se bem que isso também tem patologias de fissuras em alvenaria estrutural. Então elas fissuram muito, né? Então às vezes você está fazendo uma parede em cima de uma laje que ela também vai ser apertada, né? Em cima de uma laje, não embaixo de uma viga. Então as lajes são mais flexíveis que as vigas, né? A inércia de uma viga é muito maior do que a inércia de uma laje. Então a laje flexiona mais, o movimento a gente até nem percebe, mas ela tem muito mais movimento do que uma viga. Mas a alvenaria não é feita para receber o mínimo movimento que seja, né? Por isso que a gente faz o aperto com argamassa expansiva, ela é mais, o modo de deformação dela é menor, então ela consegue absorver um pouco mais das fissuras. Mas, de modo geral, são as alvenarias que apresentam mais fissuras nas obras, né? Então, às vezes não é nenhuma fissura tão grave assim, mas esteticamente fica o desconforto total, né? Então, por exemplo, o destacamento entre pilares, né? O arranque da alvenaria do pilar, sempre é um ponto onde aparecem fissuras, né? Então, destacamento entre pilares e paredes podem ser recuperados mediante a inserção de materiais flexíveis, né? Parede pilar. Então, em vez de você fazer o rejunte ali com argamassa rígida de cimento, você já nasce ali com uma argamassa flexível, um selante, por exemplo, né? Então, você já evita aparecer essa fissura. Nas paredes revestidas, no caso de destacamento provocados por retração de alvenaria, o encurtamento, né, ela retraiu por questões higroscópicas, pode ser empregada as telas metálicas. Então, as telas galvanizadas, elas também podem ser pregadas, porque elas resistem mais às deformações. Então, elas
consegue distribuir melhor essas tensões na alvenaria. Então, a gente tem as telas eletrosoldadas, que é muito comum da gente usar nas obras aí. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, onde a gente tem a ligação da alvenaria com um pilar de concreto, aí a gente faz uma telagem com tela eletrosoldada para evitar essa fissura de canto. Se for um pilar metálico, aí não tem nem como evitar tanta fissura. O que a gente faz é criar uma cantoneira para que o bloco entre lá dentro. A fissura vai ficar dentro aí não aparece, né? Então, é tipo uma concavidade ali, né? Tipo uma concavidade, né? No pilar, né? Não entendi, desculpa, João. É tipo uma concavidade que tem ali no pilar e a parede entra dentro dessa concavidade, não é? Fica uma abertura aqui, você preenche com um selante e bota a tela, né? A tela eletrosoldada para poder fazer essa ponte, não aparecer a fissura lá no revestimento. Aí você vai fazer o revestimento de reboco e aí a fissura não vai aparecer. Um outro jeito de fazer vamos ver se vocês dessolidarizar a alvenaria, por exemplo, da viga, né? Principalmente nas fachadas, isso aí a gente realmente tem que fazer. A gente faz uma abertura aqui, preenche com selante e bota uma fita alta adesiva aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo. O reboco aqui está recortado, ó. Tá vendo? Ó? Não teve o reboco, foi retirado. Bota o selante, uma fita alta adesiva, que aí eu venho aqui e colo a minha tela eletrosoldada, né? Para dar estabilidade a ela. Aí depois eu recupero com argamassa. Tá vendo? Venho e faço a recuperação da argamassa. Aí essa fissura não aparece mais. Então a fissura ela existe aqui, mas o selante ele é flexível, ele vai absorver essa deformação e a tela tem a resistência muito maior, né? É como se eu fizesse um trechinho de argamassa armada para mim poder absorver essas deformações. E essa argamassa que está aqui, ela não pode ser uma argamassa rica em cimento, uma argamassa com mais deformável, um traço menos rico em cimento, né? Então, um traço 1 para 2 para 9, por exemplo. Ele tem uma fita autoadesiva? Para que serve aquela fita ali? É só para me dar estabilidade à tela, para a tela ficar colada aqui, só para dar essa estabilidade. É aquela redinha de nylon, né? Isso, uma fita dupla face, você cola aqui, cola a tela, e ela dá estabilidade para você vir com a sua argamassa. Tá? É um jeito de fixação. Mais à frente eu vou mostrar um outro jeito de fazer, não é com a fita adesiva. Aí é um outro tipo de fita, que na verdade você queira que a superfície trabalhe diferente. Aqui, por exemplo, ó, vamos pegar passo a passo aqui. Ó, eu tenho a minha alvenaria, eu corto, tem uma fissura lá. Como é que eu vou tratar essa fissura? Tudo que a gente está falando aqui, gente, eu tenho que ter garantia de que não vou... O recalque já parou, a minha estrutura parou de deformar, senão não adianta esses reparos que a gente está fazendo. Então, a gente abre o reboco novamente, né, onde está fissurado, aplica a tela dentro do reboco, ó, e depois eu venho e faço a argamassa novamente. Então, na verdade, eu estou estruturando a minha fissura, né? Então, essa tela, ela pode ser eletrosoldagem, mas você tem telas também de bandagem, né? Tipo um véu. Então, essa sequência, como é que a gente faz essa sequência aqui que a gente mostrou mais ampliada aqui? Então, a remoção do revestimento da parede, que é esse primeiro passo aqui, é numa faixa de largura entre 15 a 20 centímetros. A aplicação da bandagem com distribuição regular para ambos os lados, ou seja, essa bandagem que a gente bota aqui, ela não pode estar mais para um lado e mais para o outro, né? Então, ela tem que cobrir, vamos dizer, a fissura tem que estar no eixo da bandagem.
Existem controvérsias com relação a essa largura dessa bandagem aqui, tá? Então, tem autor que fala que ela é de 2 centímetros, ela varia até em torno de 10 centímetros. Já fiz muito essa de 10 centímetros. Inclusive, na indústria, a gente já compra ela pronta, essa bandagem, com 10 centímetros. E funciona bem. Essa com 2 centímetros, na verdade, eu nunca fiz. Mas, na literatura, tem autor que fala que tem que ser de 2 centímetros, essa espessura. E tem autor que fala que é 10 centímetros. Já fiz, aí eu posso falar para vocês que de 10 centímetros funciona. A gente já compra a bandagem na largura de 10 centímetros. E depois a gente aplica um chapisco externamente à bandagem, né? Para poder depois o revestimento ter mais aderência. Aqui, nesse texto aqui que a gente está colocando, é o que eu já falei para vocês, assim, não adianta eu fazer todo esse tipo de tratamento se a minha estrutura continua deformando muito. Se a minha estrutura ela é muito deformável, aí eu tenho que solidarizar a parede inteira, né? Aconteceu uma fissura, aí a minha estrutura eu percebi, ela é muito deformável, então eu não posso prender a minha alvenaria na estrutura, ou se eu prender, eu tenho que prender de maneira que tenha flexibilidade, com argamassas mais flexíveis ou com selantes, né? Então, no exemplo que a gente vai dar agora, filosofia de reparo, né? Alongamento admissível à tração de uma argamassa, 1:2:9, testada em laboratório. Quanto que uma argamassa 1:2:9, ela aguenta de deformação, ela sozinha, né? Isso é feito em laboratórios especiais, eles fazem uma tira de argamassa e mede qual que é a deformação que ela aguenta, né? Na tração, 0,01%, é bem pouco, né? Aí, se eu pegar essa mesma argamassa, 1:2:9, e adicionar no preparo dela uma cola PVA, por exemplo, um PVA, ela já passa de 0,01 para 0,08. Também já aumenta bastante, mas ainda é pouco, né? E se eu pegar essa mesma argamassa, colocar com tela PVA e reforçar com uma tela metálica de 25 milímetros, essa deformação sai de 0,8 para 0,25. Então, as telas, elas realmente, elas funcionam muito mais do que, às vezes, a gente vê o pessoal fazer argamassa, até argamassa rígida, para poder tratar fissuras. Aí não funciona, né? Que a não ser que a fissura esteja estabilizada, não vai nunca mais abrir, que a gente não tem essa certeza, aí sim, ela funcionaria se fazer com argamassa forte. Mas normalmente é o contrário, você tem que fazer com argamassa mais fraca para que ela possa absorver a deformação. As fissuras existentes com aberturas até 2 milímetros, a movimentação térmica dela, né, ela varia 1 milímetro. Então, ela no verão, no calor, ela vai fechar 1 milímetro, e no inverno, no frio, ela vai aumentar mais 1 milímetro. Então, ela vai variar de 0,2 mais 1 menos 1. Então, essa variação, né, fazer essa relação percentual, é uma variação de 50%. Se ela tem uma espessura de 0,2 e ela varia 1 milímetro, ela está variando 50%. Então, a argamassa rígida não suporta uma variação de 50%, né? Então, a inserção de uma bandagem de solidarização com largura de 50 milímetros. É o que a gente propõe para fazer. Então, aqui é o passo a passo como a gente faria. Abertura em V é mais ou menos dessa maneira aqui, João Vitor. Ó. Só que no caso daquela lá em cima que a gente
mostrou é uma abertura menor. Aqui é uma abertura de 2 centímetros para preencher com mastique, na alvenaria. Lá no concreto, a resina Aí, é muito cara. abertura de 2 centímetros? É, 2 por 1. Aqui na Ah, tá. alvenaria. Lá, Alvenaria, né? na alvenaria. Lá no concreto, não. No concreto, você faz um bisel metálico só para poder fazer um valezinho, para poder você fazer um canal para a resina passar. Aqui na alvenaria, você abre em V também, mas é uma abertura de 2 por 1, né? E aí você preenche com um mastique selante. Esse mastique ele é flexível, então, na verdade, você está fazendo uma ponte de aderência aqui, a fissura vai continuar existindo, abrindo e fechando, mas o selante, ele é flexível, né? Ele vai conseguir resistir a essa abertura. Então, a fissura não aparece mais na superfície, né? E quando as aberturas de fissuras elas são maiores, aí, em vez de você fazer ela 2 por 1 em V, você abre ela retangular 2 por 1 também e coloca aqui uma dessolidarização, uma fita de maneira que o mastique vai trabalhar deslizando em cima dessa fita aqui. Então, essa fita aqui, ela não é uma fita, é uma fita crepe, por exemplo, né? Que é o mastique não vai, ela vai colar na alvenaria, mas a outra face dela não cola no mastique. Então, o mastique trabalha sozinho aqui, deslizando em cima dessa fita. E com isso você consegue evitar que a fissura passe. Ela existe, mas ela vai estar interna. Você não vai passar ela para o revestimento. Isso é quando a fissura ela não está estabilizada. É sempre que possível a recuperação de trincas ativas, né? Então, a trinca, quando ela é passiva, você recupera com ela, significa que ela não vai abrir mais, né? Agora, a trinca, quando ela é ativa, ela vai estar sempre em movimento. No caso, por exemplo, de movimentações por questão de temperatura. Então, aí você não tem como, né? Tá frio, ela vai se comprimir, ela aumenta a fissura, tá calor, ela vai fechar a fissura. Então, aqui é o tal do abrir em V, ou se ela for muito ativa, você vai fazer ela retangular e colocar a fita crepe e preencher com mastique. Então, Márcio, sim. é importante, então, dependendo das dimensões da trinca ativas, você fazer um tipo um U aí, né? E aprofundar ela e colocar um mastique ou até, quem sabe, aí um poliuretano, alguma coisa parecida nesse sentido, né? Os selantes flexíveis, né? Você tem ele com várias composições, desde silicone até poliuretano, né? No caso das ativas, a gente faz essa abertura. Aqui, vamos pegar esse retangular aqui e coloca uma fita de dessolidarização. Essa é, por exemplo, uma fita crepe, onde você vai colar ela no sulco que você abriu, mas na outra face dela, ou seja, a face que ficar para fora, ela não vai aderir no mastique, porque ela é muito lisa, né? Então ela não vai aderir. Então a fissura vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, vai abrir, vai fechar, e o mastique vai ficar deslizando em cima desse papel da fita crepe em cima. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Ele não vai ficar aderido na base de baixo. Imagina a gente tirar essa fita crepe que estou falando aqui para vocês. Eu estou passando o mouse em cima. Não sei se vocês estão enxergando. Se eu não colocar essa fita aqui, quando eu colocar o mastique, ele vai aderir nas bordas. Concorda? Sim. Sim. E se ele aderir, ele vai fadigar com o tempo, né? Que ele vai ficar esticando, né? E vai estar essa adesão, a aderência dele aqui na base vai gerar tensão no mastique até o ponto dele rasgar. Quando eu ponho a fita crepe aqui em cima aqui, o mastique vai simplesmente deslizando ali em cima, não tem atrito, né? Tá liso, então não tem um atrito. Então a durabilidade dele é muito maior. Tá, Mas ele não vai grudar na lateral? Oi? Ele vai aderir na lateral, professor? Pois é, mas na lateral é para aderir mesmo.
É igual uma junta de dilatação do prédio. A gente cola lá o mastique numa lateral, na outra, e ele tem um fator de forma curvo, né? Para que ele possa esticar. Ele está preso aqui, ele fica preso na lateral justamente para não ter penetração de água. Aqui ele vai vedar de um lado, veda do outro, mas ele tem liberdade, né, por conta dessa fita crepe, para ele poder esticar e encurtar. Se ele tivesse aderido à base aqui, né, imagina que não tem essa fita aqui. Se ele tivesse aderido, o único ponto livre seria exatamente o ponto onde está fissurado, aqui na linha da fissura. Então, a chance dele rasgar é muito maior. Então, o mastique ele fica preso numa lateral, preso na outra. O corpo dele tem que estar livre para ele poder se movimentar. Não sei se eu consegui me iluminar aí. Professor, Sim. e se eu coloco uma telinha de poliéster em cima, para dar uma estruturada no poliuretano mais poliéster? Essa telinha de poliéster para estruturar o... Pois é, mas o mastique é para ele movimentar. Se você estruturar ele e dificultar a movimentação dele, aí você vai fazer com que ele rasgue. A tela de poliéster ela tem uma flexibilidade, né? Porque ela é uma malha, né? Então, assim, aqueles pontos, ela não é rígida. Mas você está querendo estruturar uma coisa que não é para estar estruturada. Tem que estanfonar ali dentro. Ele é para estar... As telinhas a gente usa para fazer canto de alvenaria, para tampar fissuras. A gente usa essa telinha de poliuretano, sim. Mas não é o caso que eu estou mostrando aqui. Quando a fissura é ativa, ela vai continuar fissurando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Vai com gradiente térmico, né? Isso, ela vai continuar abrindo e fechando. O selante que eu estou colocando ali tem que ter liberdade também para alongar, porque ele é alongável, né? Ele tem que ter liberdade para alongar e se comprimir. Se eu colo ele na base aqui, eu estou restringindo o alongamento dele. É um ponto que ele não está restringido exatamente na linha da fissura. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando. Sim. Aí a área dele de alongamento é muito pequena. Então ele vai ser forçado a rasgar naquele ponto. E a fita tem que cobrir toda essa parte de baixo aí, não? Isso, os 2 centímetros aqui, para poder dar liberdade do selante trabalhar. 2 centímetros mais 1 centímetro, né? Isso. É a mesma coisa, imagina um prédio que tem uma junta de dilatação no meio, na vertical, as fachadas dele. Então, imagina esse prédio assim. Eu vou ter que selar ali para a água não entrar, não tem? Interessante isso aí, hein? Então, quando eu selo lá a fachada, né, aquela junta vertical ou horizontal, vamos imaginar a vertical, um prédio, noroeste, sudoeste, que então, às vezes o bloco tem 2 juntas, né, junta A, junta B, né, tem a junta de dilatação. Então, na vertical, eu vou preencher com selante para a água não entrar. Se o meu selante não tiver liberdade para trabalhar, se eu restringir esse movimento dele, ele vai rasgar no meio. Então, eu boto lá na junta de dilatação um taruguinho, que a gente chama de tarucel, que é uma espuma, né? E ela é redondinha justamente para fazer o fator de forma do mastique. Lá eu preciso desse fator de forma. Fator de forma, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês verem. Aqui no PowerPoint é muito difícil de desenhar, mas vamos lá na fachada, tá? Esquece a alvenaria aqui agora. Eu tenho uma junta de dilatação, vou fazer grande aqui. Uma junta de dilatação aqui. O prédio continua para baixo aqui. Então, para a água não penetrar aqui, ó, eu vou ter que fazer um selante, né? Então, o que eu faço? Eu boto um tarucel aqui, um limitador de profundidade. Ele é redondinho, não é à toa que ele é redondinho. E depois eu venho com o selante. O selante vai fazer a forma do redondinho aqui, ó. Vou preencher a forma do redondinho. E na superfície de fora, eu também vou afundar ele um pouquinho, de forma que ele fique dessa maneira aqui, ó. Como se fosse uma calha pequenininha. Vai fazer uma forma aqui, ó.
Então, nessa ponta de cá, ele está aderido na parede, porque ele precisa estar colado para a água não entrar. Desse lado de cá, ele está aderido na parede também, né? Aderiu na parede aqui, dos dois lados. E o fator de o Tarucel fez ele ficar com essa bolinha na parte de baixo, e a mão do operário, né, fez ele ficar com essa forma aqui. Esse fator de forma aqui é importante para que ele tenha flexibilidade, ele vai alongar e voltar. Se eu prender ele de alguma maneira num sentido aqui, ó, num sentido aqui ele ficar preso, colado em alguma superfície, eu vou restringir o movimento dele. Então não vai funcionar, ele vai rasgar. Aquilo que era feito para poder trabalhar livre, ele vai rasgar. Então é o mesmo princípio aqui na minha alvenaria. Eu coloco aqui esse papel, essa fita crepe, para que o meu selante não adira, não tenha aderência nessas beiradinhas aqui, ó, para ele poder trabalhar livremente. Que é o caso, acho que eu falei demais e estava desenhado aqui, eu não percebi que eu podia mostrar aqui para você. Aqui, ó, tem uma fita aqui e o selante vai trabalhar. Então, ele está colado na lateral esquerda, na lateral direita, e embaixo ele não está colado, ele trabalha. Então, ele movimenta e aí ele não vai fadigar, não vai rasgar no meio ali. Então, é importante essa questão do mastique, que eu posso utilizá-lo de forma diferente. Isso é quando a fissura tem muita movimentação, for muito ativa, né? Se for menos ativa, basta eu fazer o Vzinho aqui, ó, e preencher com selante, que vai funcionar também. Conseguiram compreender aí? O desenho não ficou bom não, porque eu fiz com o mouse. Não sei se deu para entender. Top. Oi? Perfeito, Márcio. Muito bom. Certinho. Ficou legal, ficou legal. O lance da fita aí é fundamental, cara. É um detalhe que, assim, às vezes a obra não está atenta para isso, entendeu? Mas foi assim que foi pensado essas soluções. Então, aqui é tudo que eu já falei, tá repetindo aqui. Aqui, ó. Tentar ampliar aqui. Onde tem a trinca está aqui nessa horizontal aqui, ó. Na foto está horizontalmente. Então, faz um selante, né? Um primer, que pode ser um primer de poliuretano também, para poder tirar as poeiras, né? A fissura está aqui juntinho do branco aqui, não dá para perceber. Aí você preenche o mastique com selante, aqui já é um pouco diferente do que eu mostrei lá em cima, tá? Você preenche as fissuras com selante, depois você aplica a fita de dessolidarização por fora, ó, que é a ampliação dela aqui, ó. Então, a dessolidarização, a fissura vai trabalhar aqui embaixo da fita de forma livre. Então, ela não vai passar por cima da fita. Aí depois você vem com a bandagem aqui. Isso aqui já é outro tipo de trabalho, diferente das fissuras lá. Já é outro tipo de recuperação. Mas a fissura vai estar lá dentro trabalhando e você não vai ver ela aqui fora no seu revestimento. Aqui, Valdo, é o que a gente está estruturando o revestimento que vai vir por cima. Tá certo? Perfeito. Aqui é o passo a passo que a gente falou. Agora, dentro das alvenarias, a gente pode ter tubulação também, tá, gente? Ó, passando. Então, um cano de água, um eletroduto, uma coisa dessa maneira. E aquela fissura, ele está provocando essa fissura, né? Então, o reparo é semelhante, tá? Aí você pode estruturar com as telas. Na alvenaria aparente, onde é impossível utilização de telas, por exemplo, tem muita obra de alvenaria aparente, mas tem fissuras, né? Então, poucas alternativas que a gente tem, tá? Nas trincas mais ativas, né? Aí você tem que, aí é projeto, criar
uma junta, assumir que ela está trincada, você cria aquela junta ali. Em caso de movimentação consolidadas, ou seja, que não vai mais movimentar, já parou, você substitui o bloco, aí não tem mais problema, e faz uma argamassa de 1 para 1 para 6, 1 para 2 para 9, que é uma argamassa mais flexível. Em paredes sujeitas a variações dimensionais limitadas, né? Blocos fissurados, aí você pode criar armaduras verticais nas alvenarias, alvenaria estrutural, por exemplo, tá? Vou mostrar uma imagem disso para vocês. Eu vou mostrar nas imagens que é mais fácil. Ó. Uma alvenaria aparente, né? Aí você, nas juntas, você vai colocar... Não sei se tentar ampliar aqui para vocês. Barras horizontais para costurar as fissuras. Mas só funciona se estiver estabilizado também, tá? Então você vai colocar barras de um lado, onde é pontilhado está do outro lado. Onde está preenchido está do lado que a gente está enxergando. Pontilhado está do outro lado, preenchido está do lado que a gente está enxergando. Então, dos dois lados da alvenaria, você vai botar barras alternadas, né? Foi isso que o pedreiro fez aqui em casa. Eu mostrei para o senhor naquela aula que o senhor pediu para a gente trazer os exemplos, né, de patologias. Foi isso que ele fez. Então, mas aí a fissura tem que estar estabilizada para dar certo, entendeu? Sim, para dar certo, sim, exatamente. Aqui é uma fissura que fez uma costura rígida, mas ela não estava estabilizada. Então, às vezes, ela não vai trincar onde está o ferro, mas ela vai contornar o ferro e trincar. Tá vendo aqui? Sim, ela vai para outro lugar, foi o que o cara falou. Vai para outro lugar. Sim. Aqui é quando a nossa parede, né, a deformação vai ser grande, então você vai ter que dessolidarizar a sua alvenaria e no seu aperto aqui você faz com argamassas mais flexíveis, né, ou até com espuma, para que as tensões da viga não seja transmitida aqui para a laje, transmitida para a alvenaria. Aqui, ó, por exemplo, ó, a deformação, deixa eu ampliar aqui para vocês. A deformação da laje foi grande e que a alvenaria ela fez a fissura, aquela fissura horizontal, expulsando o bloco para fora. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. A laje apertou a alvenaria, né? Então, essa solução aqui, você tem que, se existe esse tipo de deformação, aí você tem que criar uma solidarização aqui em cima, aqui, ó, para poder evitar que as tensões sejam transferidas para a alvenaria. Aí aqui foi a adoção foi colocar um encunhamento com isopor e preenchido com argamassa telada aqui para recuperar essa parede onde ela fissurou. O aditivo ou o isopor? Oi? O isopor como aditivo, no caso. Não, como material flexível de preenchimento. Tá. Vou ampliar aqui, ó. Só para ela absorver, botou o EPS aqui para ela absorver essa deformação, tá certo? Aí não transmite, ela vai deformar, o EPS vai deformar. Ah, não, agora entendi. Eu pensei que tinha feito a mistura mesmo, né? Pegou a argamassa e realmente misturou ali com os pedaços ali de isopor. Não, é placa de isopor mesmo. Aqui, quando a alvenaria é estrutural, né? E aí tem essas fissuras, e aí você tem que recompor com aço, né? E aí, como é que você faz? Você vai furar a sua parede e fura a laje lá em cima, né? E enfia a barra de aço aqui, aqui dentro, né? Lá de cima para baixo, para costurar as fissuras, ó, que a fissura está aqui na diagonal. E aí você vai grautear pelos buracos, pelos furos, né? Então aqui é um reforço em alvenaria estrutural. Você está trazendo estabilidade para a sua alvenaria. Por exemplo, por conta de um recalque que houve. Então houve um recalque,
fissurou, você estabilizou o recalque e depois você tem que recompor a sua parede. Aí, como ela está trincada e ela precisa de ser uma coisa monolítica, né, entre aspas, aí você tem que recompor com aço. Nesse caso aí, com tijolo furado, né? Se fosse tijolo maciço. Não, a alvenaria estrutural é vazado verticalmente, né? Isso aqui é um reforço para a alvenaria estrutural. Aham. Tá? Se fosse maciço, você teria que cortar os sulcos de tijolo maciço e colar a barra de aço lá dentro. Tá? Mas ok. o tijolo maciço, aí seria uma outra situação, não é um tijolo estrutural, mas é possível. Você tem uma parede lá que você quer dar estabilidade para ela, houve um recalque, ela trincou da mesma maneira que está aqui, e o tijolo é maciço. Aí você vai e corta com uns 2 centímetros e cola a sua barra lá dentro. Mas não é o caso, o exemplo não era desse, mas já que você tocou no assunto, seria mais ou menos o jeito que eu estou te falando, tá? Aqui a alvenaria estrutural, obviamente, a gente tem que escorar, como ela é autoportante, todas as paredes são importantes. Então você tem que fazer o escoramento para poder fazer o reparo, né? Então você escora as lajes, dependendo do andar que você tiver, às vezes você tem que escorar todos os andares para você poder fazer a intervenção. Lembra lá no começo que a gente falou que a gente tem que cuidar da estabilidade global da edificação? Então, se eu for fazer uma intervenção na alvenaria estrutural, o cuidado ele é imenso, porque a hora que eu mexer nela, as cargas vão se distribuir para algum lugar. Então, o que a gente faz? A gente escora, normalmente, as lajes todas, né? De cima e embaixo. Aqui é um tirante, a alvenaria que trincou toda, então, para trazer ela para o lugar, foi feito um tirante para poder fazer essa costura dessas fissuras. Esse mesmo princípio aqui, antigamente, o pessoal não. Antigamente, eu digo muito antigamente mesmo, essas casas antigas aí, velhas, lá do Pirinópolis, Goiás Velho, e aí o patrimônio histórico não deixa você mexer, e lá em cima, às vezes, lá, entre o telhado, onde o telhado apoia, eu vou fazer o desenho aqui, ó, seria o telhado, seria isso aqui. Às vezes as paredes, o telhado está fazendo força na parede e a parede está abrindo. Aí você vem e faz um tirante aqui em cima para poder, faz o quadro, né? Fecha a casa toda com tirante para poder trazer as paredes para o lugar, né? Mas o tirante fica apoiado na própria alvenaria ou tem que botar uma placa metálica para ele encontrar esse apoio? Tem que fazer uma ancoragem dele aqui, né? Na própria alvenaria, você faz uma ancoragem de um lado e a tiranta do outro, você vem apertando, pode ser uma barra roscável, né? E você vem apertando essa barra e depois grauteia ela. Tipo um protendido caseiro aí, vamos dizer. Tá certo? Legal. Recuperação de revestimentos rígidos. Falamos lá da estrutura, falamos das alvenarias e vamos falar dos revestimentos rígidos, né? Aqui não tem muito o que fazer, gente. Tá? Basicamente é arrancar e refazer, né? Primeiro passo, estabilizar a causa das fissuras, né? Estabilizou, o revestimento está todo trincado, não tem muita recuperação. Você tem que arrancar e fazer de novo um trecho ou todo o seu revestimento. Não tem muito como você recuperar, por exemplo, uma cerâmica. Ela trincou, o que você vai fazer? Para colar a cerâmica? Você arranca a cerâmica, dá estabilidade nas fissuras da base e volta com a cerâmica. Tá? Não tem muito. No máximo que você consegue fazer se tiver fissuras ativas, você, por exemplo, um revestimento rígido de piso, você não encostar o seu piso nas paredes, não solidarizar seu piso com a laje, né? Deixar um contrapiso flutuante, por exemplo, deixar ele trabalhar livre. Então, são essas situações. Então, é basicamente estabilizar o que causou, né? Eliminar o que causou as fissuras, aí depois você tem que vir e recuperar. Não tem muito o que falar sobre isso. Você tem que vir
recompor seu revestimento. Agora, se for um revestimento que você está em cima de uma fissura ativa, e essa fissura você não vai conseguir estabilizar, né? Então, lá no revestimento vai aparecer. Então, aqui ó, é um reforço de uma fissura que já está estabilizada, faz a bandagem, né? Ali no meio vocês estão vendo que tem mais escurinho, né? Porque tem uma fita para poder dessolidarizar da fissura. Ó, aqui no meio tem uma fita crepe lá, e depois veio com a tela por cima, poliuretano, e depois você vai recobrir com gesso. A fissura não vai passar para cá. Então, é refazer o que estava feito e pintar de novo. Não tem mistério na recuperação de revestimento. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa aula aí, ela seria dada mais para a gravação aqui, só para não ficar grande, tá?